Estamos com um tangedor diferente aqui hoje, Davi. Aleluia. Obrigado, Davi. Glória a Deus. Né? Diferente não, ele é da casa, né, irmão? Está aqui há muito tempo, mas sentado ali, ministrando. A Bíblia fala que Davi tinha mãos para a guerra e dedos para a peleja. Então, os dedos para a peleja são instrumentos, né? Davi não está sentado ali para fazer uma musiquinha para acalmar sua alma. Não, ele está ali para lutar contra demônios, principados e potestades. Amém, irmãos? Louvores são para isso. Marcos capítulo 1, verso 21 diz assim: então entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo, naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, ao qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, ó santo Deus. Jesus, porém, repreendeu, dizendo: cala-te e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente, gritando, saiu dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela sua palavra. Nós sabemos que o Senhor é ministro através da tua palavra. Nessa noite eu te peço só que eu não atrapalhe, mas que eu seja um instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Marcos é o evangelho mais curto da Bíblia. Quando você lê Marcos 1, começa falando sobre João Batista, muito pouco, um pouco de Jesus, bem pouquinho, depois um pouquinho do batismo de Jesus e já começa a ministração. Você vai achar nos outros evangelhos mais detalhes. Marcos é muito objetivo, a menor carta do evangelho. E Marcos é um evangelho que fala muito de milagres. Essa é a grande característica. Por quê? Porque essa carta é uma carta escrita por Marcos. Mas quem ministrava, ensinava Marcos a escrever era o apóstolo Pedro. Então por que Marcos escreveu? Porque Marcos era um homem mais culto, mais inteligente, errava menos palavras, igual o pastor Humberto. Se fosse o pastor Humberto, tem que chamar alguém para escrever. No caso, a minha esposa tem mais facilidade com escrita, né? Então ela é uma publicitária, isso é normal para ela. Podia ser a Lauren, que é uma jornalista, Lauren, eu vou te falar, você vai escrevendo, né? Então podia ser o evangelho de Lauren, escrevendo uma carta que Deus me entregou, não tem problema nenhum. Então Marcos é esse homem. E quem é que falava a Marcos essas cartas? Pedro. Pedro não era um homem tão estudado, um homem tão conhecedor da lei, como Mateus nós falamos, que era um publicano, cobrador de imposto, então ele tinha uma maior facilidade com a escrita. Então Pedro é muito objetivo em falar de milagres. Esse é um dos dois principais pontos. Escrito entre 64 e 70 depois de Cristo, por um jovem chamado Marcos. O evangelho de Marcos é escrito aos romanos. Marcos é um jovem que, quando Pedro é liberto da prisão, que Tiago morre e Pedro é liberto, a Bíblia diz que Pedro vai para uma casa grande e ampla. Então por quê? Porque os cristãos estavam reunidos ali. Muitos vão dizer que essa casa é a casa da mãe de Marcos. O pai não era judeu, mas a mãe era judia. Uns dizem que o pai era romano. Mas Marcos conheceu a Cristo através dessa mãe. E a vida dele foi ali. Então o evangelho de Marcos, no final, na crucificação, tem uma chave que só tem lá, mas deixa isso para outra área. Você pode nesse momento falar: pastor, isso é muita loucura. É verdade, é mesmo, mas vamos deixar isso para outro momento. Então uma carta direta escrita aos romanos, que foi bênção, foi, mas também os romanos é o começo da desconfiguração do evangelho, porque no evangelho naquele tempo havia 2 sumos sacerdotes, amém, irmãos? Anás e Caifás. O objetivo nunca foi isso, só existia um sumo sacerdote. Após a perseguição, haveria perseguição, morte, né, nos dias de Herodes. A cabeça de João Batista é levada, Jesus criança é perseguido, as crianças morrem quando estão procurando Jesus, além de toda a quebra da liturgia que teve em 313, com o Edito de Milão, Constantino, que vem mudar todo o princípio do evangelho. Tudo que a gente tem hoje, irmãos, o nosso trabalho, o descanso é domingo, não era domingo, era sábado, né? A hóstia para a ceia, que é o corpo de Cristo, é a ceia, é o que nós vamos fazer. Então a igreja de Roma, irmão, desconfigura isso, traz a hóstia, e segundo ele é o corpo de Cristo, está tudo bem, mas não é o que a Bíblia fala. Não estou falando nada não, irmãos, conta para ninguém não, sábado passado eu fui na missa, tá?
Fui na missa de aniversário do tio da minha esposa, eu fui numa missa. Irmãos, reverência de Deus do povo. Muita coisa eu discordo, mas muita também reverência. Sabe, irmão, uma missa moderna, tinha louvor assim, tinha um tangedor igual o Davi tocando. Interessante, bonito, tem coisas que eu não concordo, irmãos, porque eu entendi a verdade. Mas ali começa a desconfiguração do evangelho. O batismo de criança, né, o batismo era de arrependimento. Então o evangelho de Roma, irmãos, Roma começa a mudar, a trazer coisas que não eram bíblicas. O evangelho de Marcos mostra Cristo como servo de Deus sofredor. Pedro vai falar sobre milagres e Jesus como servo, aquele Deus que veio servir a todos. Jesus lava o pé dos discípulos, irmãos, totalmente contrário ao que eles esperavam. Eles esperavam, como falei em Mateus, o rei que viesse, libertasse por força e violência. E Jesus vem quebrar todo paradigma. Você vê que nessa pedaço que eu li, Jesus entra na sinagoga, que era onde os doutores da lei estavam, e o homem fica endemoniado. Mas o homem não era de Deus, irmãos, não conhecia a lei, e o homem fica endemoniado e grita: o que você veio fazer aqui, Jesus? Atrapalhar essa bagunça que eu estou fazendo? Então naquele tempo tinha bagunça. Pastor, tem bagunça na igreja? Hoje tem, porque tem endemoniado até na igreja. Tem pastor endemoniado, não assusta não, mas tem, infelizmente é uma verdade. Irmãos, você está cansado de saber, é uma verdade. O que é ser endemoniado? Endemoniado é estar possesso de demônio, endemoniado é estar fazendo o que Deus o mandou fazer, é estar negociando valores, princípios. Se eu começar na valor e princípio, irmão, eu estou um gadareno na vida. Sabe, irmãos, esse homem endemonia e Jesus liberta, e nem assim esses homens entenderam que era Jesus. Jesus lava os pés, o contrário de tudo que falava naquele tempo, porque um homem, quando recebia alguém em sua casa, lavava os pés dele. E Jesus fala para os discípulos: eu preciso lavar os pés de vocês. Pedro falou: não, o meu você não lava não aceito. Ele falou: se eu não lavar os pés, seus pés, Pedro, eu não tenho parte contigo. Pedro falou: então lava até a cabeça, me põe numa cachoeira, faz qualquer coisa aí, o que eu quero ter é parte com o Senhor para sempre. Então Jesus vem mostrar que conhecer a Cristo é ser servo de todos. Sabe, irmãos, um ministério que é servo tremendo para mim na igreja são os diáconos. Eu amo ser diácono, porque, cara, é lindo demais. É cuidar do que ninguém está vendo, é servir, é cuidar de um banheiro, de algo ali que, irmão, você não sabe quem fez, mas teve alguém que foi ali e fez. Isso é Jesus, é o que Jesus fez por nós. Enquanto os homens queriam títulos, galardões, reis, Jesus falou assim: eu sou o pior de todos. Eu só era Deus, mas agora eu quero ser o último. Porque a Bíblia, irmãos, nesse evangelho, ela é o contrário de tudo que a sociedade fala. Ela diz que o último quer ser o último, primeiro seja o último, que o mais fraco é o mais forte. E isso é o evangelho de um Cristo sofredor. A primeira carta escrita, o menor dos evangelhos, Marcos mostra Jesus como sofredor e tem um foco nos milagres. Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé é o homem que encontrou com Paulo, e eles vão junto na primeira viagem missionária. Marcos tem medo e volta, porque vamos fazer uma viagem missionária para a Nigéria, irmãos? Você vai ter medo lá? Você, eu não sei, eu vou. Quer saber? Vamos falar a verdade? É bonito a gente falar, mas naquele tempo, irmãos, os cristãos também morriam. E Marcos vai em uma viagem com Paulo e Barnabé e volta. Por quê? Porque Marcos tinha uma boa educação, uma boa casa, tinha conforto, uma vidinha boa, sabe? A Bíblia fala que morava numa casa ampla. A mãe dele, ele tinha tudo bom e do melhor, irmão. Estava numa boa escola, comia passatempo e danoninho. Essa era a vida de João Marcos, querido. A vida dele é boa, não era sofredor, ralador, não. Chegou numa hora que ele foi embora. E Paulo separa de Barnabé, porque o tio Barnabé quer levar ele novamente. E no final, você sabe a história, eu já ministrei sobre isso, né? Começar bem é terminar bem. E no final da vida de Paulo foi julgado, ninguém foi no julgamento dele. E Paulo começa a falar: eu fui abandonado, ninguém veio aqui, mas traz Marcos, porque é precioso o ministério. Então no fim da vida de Paulo vê que naquele momento ele agiu até errado às vezes, mas ele manda trazer Marcos. Então quer falar alguém que, irmãos, que na primeira missão fugiu, não quis ficar, escreve uma carta ao Senhor. Pedro fala que Marcos, meu filho. Então Marcos teve um privilégio de ser pastoreado por Barnabé, depois por Pedro, e no final da vida Paulo manda chamar ele. Uau, Jesus, me ajuda a terminar a vida assim. Já pensou, irmão? Alguém que fala, então o importante não é começar bem, é terminar bem. Você pode ter errado, ter falhado como um pai, como uma esposa, como um filho, mas você pode terminar bem, querido. Terminar bem é servir a Deus, é continuar perseverando naquilo. Esse evangelho é escrito aos romanos. Você vai ver muitos romanos, né, homens que eram do império, chegar e se converterem, como o centurião que vai até Jesus e fala: Jesus, eu sou um homem de autoridade, assim como o Senhor, e basta uma palavra, meu servo vai ser curado.
Porque ele está dizendo que ele era um homem líder de 100 homens. E ele viu Jesus, o maior de todos, ele respeitava e sabia o que é autoridade. Então ele falou, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Então esse centurião era romano. Você vai ver mais lá na frente, né? Em Atos dos Apóstolos, Cornélio também, que é um romano, tem um sonho lá e vê, né? E tem a visão, né? Quando ele orava, o anjo fala para ele, Cornélio, você é um homem de oração e um homem generoso. Para Deus, Cornélio, Deus fala uma vez. Para o Pedro, Deus tem que falar 2, 3, 4. Mata e come, Pedro. Não, Senhor, está amarrado, isso é impuro, isso é porco, eu não posso comer. Aí o ímpio manda pregar para o justo. Pega meu soldado, vai lá e fala para o Pedro. Irmãos, os romanos estavam se convertendo. E a carta de Marcos é uma carta direto aos romanos. Ela entra no evangelho canônico, mas ela é uma carta escrita para aqueles homens romanos que se convertiam ao evangelho. Marcos mostra Jesus como o Messias que operava milagre. Sobre milagres, irmãos, Pedro tem muita autoridade para falar. Sabe por quê? Porque Pedro começa vendo o primeiro milagre de Jesus é com ele no barco. Jesus permite Pedro pescar a noite inteira e não pegar nada. No outro dia ele fala, agora vamos lá pescar, Pedro? Aí ele começa a pescar, irmão, e tem tanto peixe que ele tem que chamar alguém para pescar. Sabia que é mais difícil a gente se perder quando está tudo bem, quando está tudo mal? Porque quando estava tudo mal, Pedro não morreu não, Pedro voltou para casa e estava lavando as redes. Mas quando estava tudo bem, começou a afundar. Muita gente se afunda quando está tudo bem, porque quando está tudo mal, querido, é só Deus me ajuda, e quando está tudo bem, é perigoso afundar. Nós vamos precisar, Pedro chama o barco do lado para juntar, e quando volta ele fala assim, larga tudo e segue-me. Já para eu pensar que é que você passar um dia difícil, né, prosperar, ganhar tudo, ser farto, e quando você chegar, Jesus fala, agora larga isso aí, que não tem utilidade mais não, eu sou maior que todas as coisas. Pedro tem tanta autoridade de falar sobre milagre, que você vai ver em Atos, o milagre, a cura da sogra de Pedro. Sabe, um homem que desfrutou de cura, desfrutou de milagre, um homem que entende o que é milagre, vive o que é milagre depois. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, Pedro e João entrando na porta do templo Formosa, e tem um homem pedindo dinheiro, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta e anda. Quem vive milagre, irmão, prega milagre. Sabe por que você não prega milagre? Porque você não vive milagre, ou você esquece dos milagres que viveu. Sabe, você está nessa noite aqui porque você é um milagre, cara. Você está nessa noite aqui, seu filho está aqui porque você é um milagre. O seu pai converteu, a sua mãe converteu, isso é milagre. Um sujeito ruim, igual eu e você, cara, conhecer Jesus, enquanto a gente estava adorando aqui, né, o Espírito Santo falou, olha, abre o olho, irmão, eu li a Vanessa de um lado, Lidiane do outro, tá arranhando, pulando, falei, meu Deus, obrigado Jesus, eu estava morto, eu era cego, mas agora eu vejo, isso já é milagre. Se eu amanhã parar para pensar no meu probleminha, na minha coisinha, na minha vidinha, no meu trenzinho, eu esqueço que é milagre. Eu esqueço de anunciar o que é milagre. Sabe onde você vai ter mais autoridade? Na sua dor. A sua dor é o seu chamado. Pastor, eu passei um momento, uma depressão, um tempo profundo. Então Deus te cura, irmão, para você anunciar para o outro que está com depressão, que Jesus cura, salva e liberta. Sabe, você entra nas drogas, irmão, seu filho entra nas drogas, eu entrei no mundo das drogas, me afundei, acabei com a minha vida, mas estou aqui para dizer que quem muito foi perdoado, muito ama. E se eu deixar, irmão, de anunciar para os meus irmãos que estão na rua, eu estou sendo negligente ao que Deus fez comigo. Ah, pastor, você não prega na igreja? Prega, irmão, eu gosto da rua, tem cheiro de rua, eu gosto de comer pastel na feira, eu gosto de conversar, não chego com ninguém conversar, eu converso sozinho. Aí para não falar que eu estou doido, eu respondo. Que doidura é conversar sozinho, responder não, né? Vai. Aí eu falo com ele assim, só o Senhor para me amar mesmo, né? Sabe por quê, irmão? Porque eu sei quem me encontrou, eu sei quem me achou. E se você parar para pensar o que Deus já fez na sua vida, você tem que abrir sua boca, você tem que anunciar. Cara, Deus pode te mudar. Conversar com alguém e dizer, rapaz, eu estou indo na igreja tem 3 meses, sua vida está melhor? Irmão, se você frequenta a igreja 3 meses, eu tenho certeza que você tem um testemunho para falar. O pastor Ismael sempre fala nas quartas-feiras que alguém quer dar um testemunho, né, pastor? Porque testemunho edifica pessoas. Pastorzão do coração fantástico, pastor assim, sempre está aqui, irmão, dá um testemunho, abre tua boca aí, abençoado, né? Me ajuda aí. Sabe por quê, irmão? Não tem ninguém que não possa compartilhar o de Deus. Sabe, irmãos, o Pedro que falou para Jesus, estou com o Senhor até o fim, Jesus. Falou, tá nada, Pedro, o galo cantar 3 vezes, você me nega. Jesus amava tanto a Pedro, irmãos, que quando ele volta, ele vai ter com os discípulos e com Pedro.
O Pedro, irmãos, que além de desviar, leva a gente. O pior do crente desvia ainda, leva a gente para desviar com ele. E Jesus vai de encontro com ele, toca ele, cura a sogra. Deixa eu te contar, e dali para frente Pedro sempre nunca mais foi o mesmo. Pedro foi aquele, irmãos, que Deus deu uma palavra: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe que você vai entender isso na sua vida quando? Que você é pequena rocha, você é Petros. Aí, pastor, eu sou igreja sozinho. Não é, irmão, igreja é todo mundo junto. Nós somos Petros, pequenas pedras que se juntam para anunciar a grande pedra, que é Cristo. Mas algo, irmão, você tem que testemunhar. Algo que você tem que falar para dizer: Jesus fez isso na minha vida. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6, verso 45. Aleluia. Marcos 6, 45. Logo em seguida, Jesus instruiu com seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago e estava já pronto a passar por eles. Quando viram andava sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Eles gritaram, pois tinham medo e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração daqueles que estava endurecido. Sabe, irmãos, essa passagem aqui é a passagem que eu ministrei nesse sábado. Quero deixar um convite para você, esqueci de falar sobre isso. Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, eu voltei, Deus me deu uma palavra para voltar a fazer um devocional, todo sábado de manhã. Então, se você não me conhece no Instagram, vai lá no Instagram do meu Ivan Berlândia, que o meu Instagram tá ligado lá, segue lá meu Instagram. Tô aqui nesse cantinho aqui, irmãos, nesse lugarzinho, leão atrás de mim, 7 da manhã, trazendo uma palavra para você comece seu dia bem. Você pode enviar para um amigo que está longe de Jesus. E eu preguei essa mensagem aqui, mas de uma maneira diferente, que essa palavra é escrita por Marcos. Você vai ver que essa mensagem, ela está em 3 evangelhos, mas algo falta nessa mensagem que não tem nos outros. Olha aqui que Mateus 14, 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir te encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro, irmãos, ele não conta que ele tinha andado sobre as águas. Todos os outros contam, menos Marcos. Por quê? Porque um homem, irmão, que às vezes foi alcançado por Deus, não quer se glorificar. Ele sabe que a glória é de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe o que você vê aqui de bom? Jesus. Sabe o que você vê de ruim? Eu. Então a minha luta não é mais contra demônios, a minha luta é contra mim, a minha natureza, o que é bom para mim, o que eu tenho medo. Você tem medo, pastor? Muita coisa, não é pouca não. Eu luto contra meus medos, luto contra a minha falta de fé, contra a minha incredulidade. Você vai ver que todos os outros 2 capítulos que falam dessa passagem, diz que Jesus mandou Pedro ir. Ele falou: Senhor, então manda que eu vá. E Pedro caminha sobre a palavra de Deus, e quando ele está afundando, ele desespera, não por medo de morrer, porque ele era nadador, ele podia nadar. Se ele deu 30 passos, ele podia voltar nadando, mas o desespero dele era de estar longe de Jesus. Mas Marcos não escreve isso, porque Pedro entendeu que não era sobre ele, era sobre Jesus. Um homem, querido, não mais se glorifica daquilo quem ele é, mas de que Jesus é na vida dele. Existe uma diferença de fazer para mostrar ou mostrar o que faz. Você pode fazer muitas coisas e mostrar o que faz, mas não faça para mostrar, porque se você faz para mostrar, você está em pecado. Pastor, a gente faz coisa aqui, tem projeto social da pastora Márcia, toda semana ela posta lá, mas ela não faz para mostrar, ela mostra o que faz. A gente, quando faz coisa na rua, depois de muitos anos, Deus deixou a gente fazer algo diferente, mas não é por nós, é por Ele. Ele era um rei, não como Davi com mão suja de sangue, mas aquele que daria vida ao próximo em favor deles. Jesus, o rei que não impõe seu poder, mas entrega a sua vida em favor dos outros. Não precisa abrir. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não viemos nessa terra, irmãos, para ganhar, comprar, ter,
É ruim? Não, irmão, é bom. Eu oro para que você que não tem uma casa própria, tenha sua casa própria. Eu oro para você que não tem um carro, Deus te dê um carro. Eu oro para você que sonha com algo, que Deus realize seu sonho, mas que também seja o sonho de Deus. Nós não viemos nessa terra, irmãos. O cristão, ele anda na contramão do mundo. O cristão é aquele que entendeu que o grão de trigo, se não morrer, fica só, mas se morrer vai dar muito fruto. Nós vamos entender, querido, que o que nós temos, a prioridade não é nossa, a prioridade é o Senhor Jesus. Como diz um grande evangelista, que não sei se é Billy Graham, ele diz que se chegar no céu, tiver a roa de ouro de cristal, e Jesus não está lá, ele vai perguntar onde Jesus está, no inferno. Fala, me leva para lá, porque é algo que ele está fazendo lá. O céu não tem, o bonito do céu, irmão, não é a rua de ouro e cristal, o seu jaspe é seu muro, como diz a palavra de Deus e nossos irmãos do Voz da Verdade, porque está na Bíblia que eles cantam em Apocalipse. Lá não tem sentido nenhum se Jesus não tiver. O Deus que era Deus veio para servir a todos. Pastor, eu quero ser um cristão de verdade. Sirva a todos. Quer um conselho? Sirva aquela que Cristo vem buscar, a igreja. Seja um servo da igreja, seja um servo do próximo, seja um servo do seu irmão. Sirva alguém, irmão, alguma coisa, um ministério, alguém. Sirva um culto de quarta, sirva um culto de sexta, sirva um culto de domingo. Sirva seu irmão no PG. Pastor, mas é na casa do irmão o PG, mas eu vou servir você, irmão. Eu vou te servir aqui porque eu entendi quem é Jesus. Jesus é aquele que deu a vida por todos e em favor de todos. A pergunta para nós, nessa noite: nós estamos dando nossa vida a Jesus de verdade? Pastor, você está aqui nessa noite, Jesus é o caminho, pode se tornar verdade, pode se tornar a vida, mas vir na igreja não significa ser mais semelhante de Cristo. E mais semelhante de Cristo é aquele que entende que a sua vida é bom para você, mas é melhor através de você. Eu entendi isso, irmãos. Eu entendi isso, que é ser pastor. Hoje eu abro mão de trabalho melhor, eu abro mão de mais coisas, abro mão de mais dinheiro para eu ter tempo de atender os meus irmãos, para eu ter tempo de estar aqui, cuidar das coisas do meu Senhor. Sabe, vim aqui gravar o devocional todo sábado de manhã. A Vanessa fala, faz lá em casa. Meu começa a gritar, começa a chorar. Eu acordo ajudar, não posso, eu tenho que vir para a igreja, para o meu cantinho aqui, porque eu não consigo, irmão. Eu sou 2 pés assembleando, não é nenhum não, eu tenho 2 pés na Assembleia de Deus, um só é pouco. Eu sou do Pentecoste, irmão, eu não consigo. Se for para trazer informação, você fica na sua casa e lê a Bíblia. Se não for para eu transferir vida de Deus, não vem aqui mais. Dia que você achar que eu estou só trazendo uma palavra, vou te dar um conselho, fica na sua casa. Mas dia que você continuar achando que o Espírito de Deus falar através de mim, continue congregando aqui. Dia que você achar, irmão, que o Espírito Santo apartou de mim, vou te dar um conselho, procura outra igreja. Não vai para sua casa não, procura outra igreja, não tem problema. Mas enquanto você vê que eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero te falar uma coisa, vamos junto cumprir um propósito de Deus. Nós estamos nos gastando pela noiva de Cristo e pelo próximo. Esse é o Evangelho. Um Deus que morreu pela humanidade. Sabe essa pessoa que é canseira na sua vida? Fecha o seu olho, você vai lembrar de uma. Então, Jesus morreu por ela. Pastor, meu irmão é difícil demais, então aguenta aí, vocês vão morar no céu junto? Pastor, você não conhece o irmão. Você não conhece Jesus. Se você conhecesse Jesus. Marcos 8:31, não precisa abrir. Então ele começou a ensiná-los. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ser morto, ressuscitar 3 dias depois. Nós estamos falando, irmão, de um Deus que tinha, na minha tradução, que passar perrengue. Já parou a pensar que é um Deus que tinha que vir na terra passar uns perrengues? Tem umas dificuldades, tem umas crises, tem uns momentos, chamar 3 para orar, voltar os 3 está dormindo, e durante 3 vezes ele volta e fala, Pedro, você não consegue orar comigo um pouquinho? Sabe, irmãos, ele escolhe no dedo mais de 70 para ser discípulo, escolhe 12 para andar, 3 dormem e 1 trai, mas ele continuou cumprindo a missão. Ele viu, irmãos, aquele que segurava a salva, roubar dele 3 anos e meio, e ele nunca me falou, devolve, está amarrado. Ele falou, cara, quem sabe ele converte nesse caminho, quem sabe no final ainda ele vai arrepender. Sabe o que acontece, irmãos? Esse homem faz besteira. Pastor Judas foi para o inferno? Naquele momento foi, mas a Bíblia fala que Jesus passou 3 dias no inferno e alguns ressuscitaram. Já pensou chegar no céu e encontrar o Judas? Pastor, os teólogos, vai se lascar, teólogo, vai se lascar para lá, irmão.
Chegar no céu tá o Judas. Você achou que eu não estava? Eu que achei que você não vinha. Porque Jesus foi lá no inferno me buscar. E você ficou 60 anos na terra fazendo besteira. Já parou a pensar sobre isso, irmão? Que Judas foi para o inferno. E Jesus passou lá 3 dias e 3 noites. E alguns ressuscitaram com ele. Você estava lá? Não assusta não você encontrar o Judas, tá? Porque Judas foi necessário. Alguém tinha que trair. Alguém tinha que trair. Judas foi necessário. Judas, irmãos, ele correu para o lugar errado. Que se ele corre para os discípulos, o máximo que ele tomava eram uns tapas. Eu acho que os 2 tapas do Pedro, ele ia tomar cabeção. O Pedro era bravo, irmão, tipo espada. Eu acho que os 2 tapas ele tomava. Mas ele correu para o lugar errado. E quando ele corre, irmão, ele devolve as moedas. Deixa eu te falar, ele roubou muito mais que 30 moedas de prata a vida inteira. 3 anos e meio roubando. Ele correu para o lugar errado. A Bíblia fala que os espíritos imundos vieram sobre ele. Ele não era ele mais, era um demônio. Mas se Jesus salvou ele? Ah, pastor, não acredito. Problema seu. Tô nem aí, cara. Não se assuste se encontrar Judas do céu, tá? Não se assuste. Ele diz a Judas: amigo, faz depressa. Sabe, irmão, o que falou que era amigão, ele falou: parte de mim, demônio. O Pedro, ele falou: Senhor, você é Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas você não vai morrer não, sai capeta. Irmão, o homem de repente, ele era o plantador da igreja. Pouquinho depois ele era um demônio. Esse era Jesus. E para o Judas que ia trair dele, ele falou: faz depressa. Vai ter momento na sua vida, irmão, que as pessoas vão ter que te trair. E sabe o que tem que falar? Faz depressa. Isso vai me levar para mais perto de Jesus. Pastor, você gosta de ser traído? Não. Mas se tiver que fazer, faz depressa, irmão. Estou aqui, ó. Ninguém é crucificado sozinho, irmão. Tem que ter alguém para bater os pregos, sabia? Você consegue se crucificar sozinho? Tem que ter alguém. E se for comigo, faz depressa, irmão. Não estou nessa terra aqui não, estou nessa terra para morrer por Jesus. Porque eu entendi qual é o Evangelho. Marcos está dizendo aos romanos: muitos morrerão em covas de leões, queimados com vela. Sabe como é que cristão morria, irmãos? Nero fazia? Nero pegava a cera da vela, jogava nos cristãos, pendurava, punha fogo. É assim que os cristãos morriam. Alguns, irmãos, eram cortados assim e colocavam comida neles, nos órgãos, para que os porcos viessem e comessem as comidas juntos com os órgãos. Morria, irmão, sendo comido por bicho. Era isso que eles estavam morrendo. Então Pedro tinha que ter uma carta. Marcos escrevia para esse povo que estava sendo jogado em cova de leão, para esse povo que estava sendo queimado vivo, para esse povo, irmãos, que estavam fazendo um circo deles. Sabe qual era o circo? Não era o circo da Rondon, não. Era por criança, adulto, e soltar os leões. E eles morriam adorando: eu não vou te negar, meu Senhor, porque o Senhor é tudo que eu tenho. Ah, irmão, esse povo precisava de uma carta. E engraçado, a carta deles é a menor. Sabe por quê? Porque eles entenderam. O que mais você precisa ouvir? Que palavra mais tem que ir? Conferência mais tem que ir? Que seminário mais tem que ir? Deixa eu te falar uma coisa: já tem tudo, cara. Você tem o Espírito Santo. É só dizer: eis-me aqui, Senhor. A quem enviarei? Envia a mim. Faz igual a Isaías. Isaías orou, Deus mostrou e falou: Senhor, a quem enviarei? Ele falou: envia a mim, Jesus. Pastor, eu não estou pronto, nem eu. Mas eu decidi, irmãos, ser servo de todos. Quando eu vejo, irmãos, os testemunhos dos jovens moravianos, ontem a Lauren falava da Missão Nordeste, da experiência da Missão Nordeste, de tudo que ela viveu na Missão Nordeste. Sabe, irmãos, dos irmãos que largaram a vida no Sul. Você fala na Missão Nordeste, irmão, um povo branquinho dos olhos azul. Pode ser nordestino não, tem lógica ser, né? Assim como Jesus também não era loiro de olho verde, Jesus era negro, porque judeu é negro. Judeu não é branco, possível judeu branco. Esse Jesus lá que te vende na igreja de Roma é mentira. Até o Jesus eles mudaram. Jesus é negro, irmão. Judeu não pode ser branquinho, com cabelo grande, bonito assim, ó. Jesus era black power, né? Era diferente, era outro jeito. Sabe, irmãos, ela falando desses irmãos que largaram tudo para estar lá, me veio a lembrança do dia que eu estava em Itajaí, e um grande amigo, o Marcinho, me contou como nasceu a Missão Nordeste. O Júnior entrou dentro de um carro, irmãos, numa caminhonete, e saiu de Itajaí para o Nordeste, com a caminhonete alugada. E foi andando, irmão, sem saber onde ia. E Deus foi levando ele, aí chegou na capital, e Deus falou: não é aqui. Quando eles chegaram no Horto do Salitre, existia um homem morando numa casa e fugiu o nome. Como? De Taipo. Morando lá há quase 2 anos. Deixou uma mulher, duas filhas, porque ele tinha uma palavra de mudar para o Nordeste. Estava lá, irmão, todo dia dobrando o joelho, orando e falando: faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. E Deus falou com o filho do Júnior, lá em Itajaí: pai,
Todeste. Todeste, o Deus falou comigo. E o Júnior vai falar: o que foi? Shhh, o Deus está falando. Irmãos, o Júnior tinha acabado de chegar de Jerusalém. Deus levou o garoto lá em Jerusalém, o Davi. Ele começou a falar como era Jerusalém. E o Júnior falou: não, gastei um dinheiro doido, passagem, um tanto de coisa. Você foi lá assim? Deus, o Senhor ama mais ele que eu. Sabe, mostrou para esse menino falando que Deus tinha uma palavra lá. Mas antes um homem largou tudo, irmãos, por aquele povo. Eu não sei nem mais se aquele homem está lá, eu acredito que não. Mas ele ouviu, irmãos, que ele era servo de todos. Ele só ouviu Jesus. Sabe, irmãos, os jovens moravianos, um povo que viveu perseguido, que viveu escondido em cavernas, no tempo de perseguição. Sabe, um dia, o nosso antigo pastor Bruno, falava muito isso. Sabe, quando eles foram despedir 2 jovens que decidiram ser vendidos como escravos para evangelizar um povo que estava sendo escravo. Eles decidiram, irmão, largar a vida deles, se deram como escravos, disse: vocês podem vir, mas serão escravos. E eles decidiram entregar a juventude, a vida, para ser escravos e pregarem para aquela ilha sobre Jesus. E quando eles entraram no barco, eles disseram assim: não, por que vocês estão indo? Eles disseram: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Ah, meu Deus, se isso não mexe com a sua vida, cara, pelo amor de Deus, dobra seu joelho na sua casa e fala: Jesus, me ensina a amar menos o dinheiro, me ensina a amar menos o conforto, me ensina a amar menos a minha vaidade, me ensina a amar menos as minhas roupas, me ensina a amar menos as coisas desse mundo. Não que é ruim, mas sabia que um jantar que você não faz com a sua família sustenta 5, 6 crianças na África? Sabia disso? Mas nós esquecemos que existe a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja, a gente está aqui, mas tem uma missão, que é alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E o que nós fazemos com a missão de Deus? Nós temos a vida de Deus, nós reunimos aqui, nós comemos carne, fazemos churrasco, cantamos, adoramos, ceiamos, mas nós esquecemos, irmão, da missão de Deus, que Jesus não volta enquanto o evangelho não for levado a toda criatura. Sabia que tem muitas ilhas da Amazônia que não foram evangelizadas? Não é só países, não. Você não tem que falar do idioma. No Brasil tem lugar que não conhece a Cristo. Sabe, mas e aí? E aí, isso não dói em você? Se não dói em você, você não entendeu o sentido de um Jesus, servo de todos, que morreu por nós para trazer a salvação. Você olha para o seu irmão e a dor do seu irmão não olha em você. Sabe por quê? Você ainda não olha ele como seu irmão. Você olha ele como alguém que mora numa ilha, como alguém que mora na Amazônia. Porque se você entendesse que ele é seu irmão, a resposta que você dava era outra. O evangelho de Jesus é esse, o evangelho que Pedro escreve, que Marcos escreve. Eu quero terminar aqui, nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 53, verso 1. E aqui nós vamos terminar. O pessoal do louvor quiser subir para cá, pode subir. Aqui a gente vai terminar, vai orar e vai louvar a Deus nessa noite. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigos por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Sabe, irmão, está dizendo de um Cristo que veio, irmão, morrer por nós, que veio nos servir, que veio dar a sua vida, dar o seu melhor. O que é o seu melhor? A sua vida. Às vezes, irmão, nós estamos dando tanta coisa, mas só não temos coragem de dar a nossa vida. Nós damos recursos, damos tempo, mas não temos coragem de dar a nossa vida em favor de Deus, em favor do próximo. Sabe, irmãos, que a gente possa ir para casa, né? A minha oração nesse momento, eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Depois nós vamos chamar as crianças, vai ter uma apresentação, vamos cear depois que as crianças vierem. Mas o desejo do meu coração é que você vá para casa dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Seja alguém transformado pelo poder da palavra de Deus. Não tente também andar antes do tempo, porque muitas vezes nós estamos querendo andar antes do tempo, e quando nós andamos antes do tempo, nós nos perdemos. Seja alguém transformado pelo Evangelho e pela palavra, mas entenda que o Evangelho é se tornar servo de todos. Amém? Vamos adorar.